Boa noite, irmãos. Convido a todos a se colocarem de pé. Vamos juntos louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós queremos essa noite, Pai, te exaltar. Queremos, como filhos teus, Pai, prestar um culto, um louvor aceitável diante do Senhor, Pai. Que as palavras da nossa boca sejam sinceras, sejam de um coração puro, limpo, e que o Senhor receba, Pai, as nossas vidas, Pai, como oferta agradável ao Senhor nessa noite, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de participarmos dessa comunidade de fé que completa 66 anos, Pai. E que o Senhor continue a sustentar-nos, a nos dirigir, e que sejamos, Pai, fiéis ao Senhor neste lugar, Pai, cumprindo a tua missão, a qual o Senhor tem nos confiado. No nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.
boa noite, irmãs. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos diante do nosso Deus, estamos celebrando este culto a Ele e cremos plenamente na direção do Espírito Santo na vida de cada um de nós, para que por meio da sua direção possamos viver por meio de Cristo e por meio de Cristo sermos dignos de celebrar o nome do nosso Deus. Então, ao nosso Deus, todo louvor, toda honra e toda glória. Nós queremos também, neste momento, agradecer a presença de todos os que aqui estão, em especial queremos agradecer aos nossos visitantes que estão conosco celebrando ao Senhor nesta noite. E esta é uma noite especial para nós, porque estamos aqui diante de Deus, adorando por um motivo muito específico, é agradecer a Deus por mais um aniversário desta igreja. Então, a nossa igreja, a Primeira Batista de Varginha, está completando 66 anos de organização eclesiástica. E Deus nos tem conduzido, Deus nos tem abençoado até aqui. E temos plena certeza que Ele continuará nos conduzindo e nos abençoando até o dia final. E se nós tivermos que partir antes que Cristo volte, então cremos que as gerações vindouras prosseguirão vivendo o reino de Deus, proclamando o reino de Deus e vivendo para a glória de Cristo e para a glória de Deus até esse dia final. Nós cremos nisso, porque o Senhor está conosco. Ele vai adiante de nós, Ele é o nosso pastor. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra nos Salmos, o de número 103. Nós vamos ler os versos de 1 ao 6. Salmos, o de número 103. Ele fala sobre a misericórdia de Deus. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Bendita seja a palavra de Deus sobre nós. Vamos continuar adorando, vamos continuar exaltando Ele com as nossas canções. A Deus temos glória, com grande fervor, seu Filho bendito, por nós todos deu, a graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai.
continuamente ter em nossos lábios, né, palavras de louvor e exaltação ao nosso Deus, porque Ele é o único, digno, né, santo, merecedor de toda a honra e toda a glória. Vamos continuar louvando o nome dEle. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Pai, pelo teu amor que nos alcançou. Mesmo sem merecermos, Pai, o Senhor se esvaziou a si mesmo, Pai, ao nosso encontro. E apesar de nós, Pai, o Senhor ainda nos dá o privilégio de poder te servir, de render louvores a Ti. Apesar de nós, Pai, sermos falhos, apesar da nossa infidelidade, o Senhor, Pai, permanece fiel para conosco. Teu amor para conosco não falha, ele não se acaba. Mas glórias, Pai, ao teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua bondade, teu amor, a tua misericórdia, Pai, tem se renovado todos os dias sobre as nossas vidas, Pai. Tem se renovado sobre a vida de cada família aqui. Tem se renovado, Pai, sobre essa igreja, Pai. Muito obrigado. E nós queremos clamar ao Senhor nessa noite. Fale conosco, Pai, para que saiamos daqui, de fato, transformados pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu quero convidar as crianças para que possam vir à frente. Nós vamos orar para que elas possam ir para o culto infantil. Crianças, vamos orar. Falemos, pois, com o nosso Deus, pelas crianças e pelo culto infantil. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida destas crianças e pedimos a tua bênção sobre elas. Que o Espírito Santo esteja guiando suas vidas, dando-lhes entendimento, dando-lhes, ó Pai, sabedoria dentro da capacidade de cada uma delas de ouvir e de entender o Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer com que elas compreendam e elas possam conhecer-te e conhecer a Jesus como Salvador de suas vidas. Dirige as suas vidas, Pai, dirige a seus familiares, abençoa a tua igreja, abençoa o culto infantil, abençoa também a tua palavra que vamos receber nesta noite, por meio do teu servo, pastor Alonso. Usa-o poderosamente nas tuas mãos, e que ele seja um canal da fala do Senhor para o nosso coração. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nós queremos agradecer de forma especial ao pastor Arlécio por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco em nosso aniversário. Então, desde sexta-feira, ele está aqui conosco. Sexta-feira falando aos jovens e adolescentes da nossa igreja, ontem falando à igreja, hoje pela manhã e agora à noite falando com toda a igreja. É um homem de Deus, é um homem comprometido com o reino dos céus e com Cristo, seu Salvador e Senhor, nosso Salvador e Senhor. E ele nos tem falado daquilo que Deus quer nos falar. Deus me colocar isso no seu coração. Vamos ouvi-lo mais uma vez nesta noite. Que Deus o abençoe. Deus abençoe sua família, irmã Tânia, os filhos, meu Arlécio Júnior, família, meu André e família. E ali a Igreja Batista do Morro Preto, ela continue sendo luz e reflita agora no Senhor até o dia de Cristo. E para sempre, né? Depois vamos refletir essa luz perfeita na glória com Jesus. Deus abençoe o pastor Alessio e que Deus possa então usar. Obrigado, pastor Paulo. Boa noite, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu quero deixar já minha palavra de gratidão pela acolhida que tive, da maneira tão carinhosa que os irmãos me receberam, me dando também essa oportunidade de estar participando desse momento
tem um significativo na vida da igreja, né? 66 anos de organização. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, o ministério pastoral e todos, cada irmão em particular. Estarei sempre lembrando com gratidão e orando pelos irmãos, e espero que os irmãos orem também por mim, por minha esposa, minha família e o ministério. Eu sempre peço também, meus irmãos, oração pelos meus filhos. O Alessio Júnior é advogado há quase 30 anos da Convenção Batista Mineira e também do Colégio Batista Mineiro. Teve muitas oportunidades de seguir carreira, mas nunca quis, por entender que ali era o ministério que Deus deu a ele. Então ele trabalha como advogado da Convenção e do Colégio como ministro de Deus. E sempre estamos orando por ele. E também pela minha irmã, pela minha filha, Andréia. Andréia era professora do Colégio Batista, depois o esposo quis ir para os Estados Unidos para fazer um curso, ela acompanhou, levou lá quase 2 anos nos Estados Unidos, mas antes disso ela trabalhou comigo na igreja, como ministra de educação cristã da igreja, fez belo trabalho. Voltando, o pastor Márcio, nosso diretor executivo, a convidou para assumir a gerência de crescimento cristão da Convenção Batista Mineira. Já está lá há uns 2 anos. Ela é a responsável, dentre muitos programas nessa área, da Academia Pastoral. Todos os anos, o pastor se reúne e ela tem essa responsabilidade tremenda de liderar aquela academia. Então, sempre lembre deles, por favor, esteja orando para que Deus possa continuar, para que eles possam continuar sendo fiéis ao Senhor, ministrando para o reino do Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero convidar os irmãos para lermos alguns versículos do Salmo 79. Vamos nos colocar em pé para a leitura desse texto? Salmo 79, eu quero ler do verso 1 até o verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhes assoraram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se o nosso encontro às tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Amém. Ó Pai, obrigado por esse momento tão precioso, Pai. Nos lembramos das palavras do teu Filho Jesus Cristo, quando afirmou que toda vez que nos reuníssemos em seu nome, Ele estaria conosco. Nós te louvamos pela doce presença do teu Filho Jesus Cristo entre nós, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade nova. Nos reunimos para cultuar o santo nome do Senhor. Cantamos, oramos, lemos agora a tua palavra e suplicamos, ó Deus, que o Espírito Santo coloque em nosso coração a tua palavra, Pai. Que nós entendamos o teu recado, que possamos ouvir a tua voz. É a nossa oração,
em o nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, queridos. Meus irmãos, esse salmo de número 79, foi um salmo composto, escrito por Asaf. Asaf foi um levita indicado e nomeado pelo rei Davi para a responsabilidade da música nos cultos. Ele ministrava perante a arca do Senhor. O instrumento principal de Asaf era o símbolo, um instrumento de percussão. E ele era, para usar uma linguagem de hoje, o ministro de música nos cultos realizados no templo em Jerusalém. Esse salmo, meus irmãos, foi composto num contexto de calamidades sofridas por Israel, especialmente quando houve a destruição do templo do Nabucodonosor e os caldeus. Os caldeus haviam contaminado o santuário, tomaram toda a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, assassinaram os habitantes. E o próprio Asaf, nesse texto, nos versos 1 e 4, diz que os judeus se tornaram uma vergonha perante o mundo. Uma situação realmente de calamidade, de sofrimento, de destruição completa. O salmista, então, clama pela intervenção divina. E aqui eu quero me deter um pouco mais no verso 9, que diz assim, o clamor dele: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Interessante essa palavra do salmista Asaf. Esse pedido de perdão, meus irmãos, com certeza não seria por merecimento. Israel estava sofrendo, a cidade foi destruída, o templo destruído, simplesmente por causa do pecado do povo, da transgressão do povo, da rebeldia do povo, do distanciamento do povo, do esquecimento completo das leis do Senhor. Deus retirou daquele povo a sua bênção. Deus retirou daquele povo a sua proteção. Deus retirou daquele povo a mão bondosa e misericordiosa do Senhor. E a consequência, veio Nabucodonosor, veio os caldeus, e aquela cidade foi completamente destruída. E agora ele tem Asaf orando, clamando ao Senhor, pedindo perdão, e com certeza, volto a dizer, não seria por merecimento. Ele pede que Deus esquecesse os pecados da nação, mas disse, não porque merecemos, mas por causa do amor do teu nome. Não era mérito do povo, mas um pedido de perdão em nome do Senhor, pelo nome do Senhor. E eu quero então, meus irmãos, nessa noite, nesse nosso último encontro, trabalhar um pouco com os irmãos, pensar um pouco com os irmãos sobre o perdão. Perdão não é merecimento. Nós nunca, em tempo algum, em circunstância alguma, temos qualquer merecimento diante de Deus para dizer, Senhor, não leve em consideração o que temos feito, não leve em consideração as transgressões que cometemos, não leve em consideração. Nós, humanos, nós passamos a mão na cabeça daqueles que erram, né? Nós, os pais, os avós, então, hein? Estamos sempre passando a mão, não, está tudo bem, continua, mas Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é amor, sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E por isso que Asaf, com muita sabedoria, ora, Senhor, livra-nos, perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome, não porque merecemos. Perdão, meus irmãos, é fruto da graça e da misericórdia do nosso Deus. Os irmãos já devem ter ouvido, com certeza, muitas vezes falar sobre graça, muitas vezes falar sobre misericórdia. De maneira muito resumida, muito simples, nós podemos dizer que graça é receber o que você não merece. Não há merecimento, mas Deus graciosamente nos oferece o perdão. Já misericórdia é não receber o que você merece. O povo merecia punição, o povo merecia castigo.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, nós merecemos então a morte, a condenação eterna. Mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos concede a oportunidade de sermos perdoados e de recebermos a eternidade. Eu quero compartilhar com os irmãos uma história que eu li que eu achei muito interessante. Um certo beduíno que estava dentro da sua tenda, lá na Palestina, quando de repente entra na sua tenda correndo um adolescente quase desesperado e se refugiou atrás dele naquela tenda, chorando. De repente chega um grupo de homens exaltados, alvoroçados, empunhando pedras e facas. Abriram a portinha da tenda e disseram ao beduíno: dá-nos esse rapaz, ele é um assassino, nós queremos puni-lo. E o beduíno respondeu: há entre nós uma lei que diz que quando um assassino se refugia numa tenda e o dono da tenda lhe der abrigo e guarida, ele está absolvido. Eu me compadeci desse garoto, eu estou acolhendo, estou dando guarida, eu estou perdoando. Quando ele disse isso, aqueles homens disseram: mas você não sabe o que está fazendo, você está perdoando porque não sabe exatamente o que ele fez e quem ele matou. E o beduíno então respondeu: não importa, eu quero perdoá-lo. E os homens então afirmaram: ele matou o seu filho, vá lá e você vai ver o sangue do seu filho sangrar, o corpo do seu filho sangrando na areia. A história diz que naquele momento o beduíno ficou calado, em silêncio, lágrimas desceram dos seus olhos, mas ele disse: eu vou criá-lo como se fosse o meu filho, a quem ele matou. Aquele jovem, meus irmãos, não merecia o perdão, mas o beduíno agiu com graça. O jovem merecia a punição, não foi punido. Isso é misericórdia. E mais, pela graça e pela misericórdia daquele beduíno, ele ainda foi adotado como seu filho, no lugar daquele que havia morrido, que havia sido assassinado. Querido, quando eu li essa história, o primeiro pensamento que veio à minha mente: essa é a minha história. Queridos, essa é a nossa história. Nós somos pecadores, nós somos transgressores, nós ofendemos a Deus, não merecemos de maneira alguma o seu perdão, não merecemos de maneira alguma ser resgatado para ter a eternidade com o Senhor, não merecemos. Na verdade, o que merecemos é a punição, é o castigo, é o destino eterno no inferno. Mas Deus vem ao nosso encontro e permite que nós possamos usufruir da sua graça e da sua misericórdia. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, disse: pois todos pecaram e carecem da graça de Deus. E quando ele diz todos pecaram, lendo nesse contexto e nesse dia, isso diz respeito a mim e a você. Nós pecamos, nós transgredimos, nós ofendemos a Deus, nós ficamos aquém da vontade do Senhor, nós ferimos a santidade do Senhor. E porque pecamos, o texto diz que nós nos afastamos da glória de Deus, nós perdemos a comunhão com o eterno Deus. A gente às vezes, meus irmãos, brinca com o pecado. O que tem? Eu já ouvi tanto isso, até no contexto da igreja. Os tempos são diferentes, a cultura hoje é outra, os costumes são diferentes. O que tem? Todo mundo faz. Só que a gente esquece, meus irmãos, que pecado é uma violação da lei de Deus. Pecado é uma ofensa ao Criador. Pecado é uma rejeição da verdade de Deus. Pecado significa que a prioridade é minha, o gosto é meu, tudo é meu em detrimento da vontade de Deus e aos valores e aos princípios do nosso Deus. Isso é pecado. Portanto, não podemos brincar com o pecado. Merecemos a punição da justiça divina. Martinho Lutero fez essa declaração: a prova máxima do pecador é ele não conhecer o seu próprio pecado. Aí vem aquele ditado
popular que os irmãos conhecem, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, quando nós nos rebelamos, pecamos e não queremos reconhecer o pecado, não queremos reconhecer que de fato ofendemos a Deus, não queremos reconhecer que de fato estamos sendo condenados e condenados seremos por toda a eternidade, isso é terrível. Isso é um pecado realmente, porque resistimos à ação de Deus nos convencendo. Essa não é a obra do Espírito Santo. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas se eu não quero ser convencido do pecado, eu não reconheço o meu pecado, que salvação eu posso ter? Se eu rejeito a salvação. Aí diz Paulo novamente, em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém merece, meus irmãos, tamanha graça, nenhum de nós. E aqui eu compartilho com os irmãos uma história que o Brasil todo tomou conhecimento. Deputado Daniel Silveira, lembra? Deputado federal Daniel Silveira. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ele cometeu um crime de calúnia, de difamação. Foi condenado e, por determinação do Supremo Federal, ele foi preso. Daniel Silveira usou todos os recursos para a sua defesa. Usou a sua prerrogativa como deputado federal, ele usou os advogados que intercederam por ele, muitos recursos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e nada. E ele continuou então condenado e preso a mando do Supremo Tribunal Federal. Naquela época era presidente da República, presidente Bolsonaro. E por decreto do presidente da República, com base no artigo 84 da Constituição Federal, o presidente Jair Bolsonaro, usando da sua atribuição constitucional, perdoou a pena, extinguindo a condenação do deputado Daniel Silveira. Isso é chamado de graça presidencial. Não merecia, mas o presidente, por causa da Constituição, que diz que ele pode conceder indulto e comutar a pena, ele então graciosamente perdoou o deputado Daniel Silveira. Não merecia, foi graça presidencial. Mas o que aconteceu depois? O irmão se lembra? Mesmo ferindo a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal anulou a graça presidencial e o Daniel voltou na prisão e ainda está preso até o dia de hoje. Aí quando a gente lembra dessa história acontecida nos nossos dias, no nosso país, nós ficamos então, nós podemos dizer, como é diferente a graça de Deus. A graça presidencial, baseada na Constituição Federal, que é a lei maior do país, não foi respeitada. E a graça foi cancelada, e o Daniel está preso. Mas quando nós somos alcançados pela graça de Deus, meus irmãos, essa graça nunca será anulada. Nunca, em tempo algum, em toda a eternidade. Deus nunca anulará a sua graça, porque a sua misericórdia, o próprio texto de Jeremias e Lamentações diz que se renovam sobre nós todos os meses, não é isso? Não. A sua misericórdia se renova sobre nós cada manhã. Aliás, confesso aos irmãos que esta oração que eu faço todos os dias quando acordo: Senhor, obrigado, porque a tua graça, a tua misericórdia já foi renovada sobre as nossas vidas. O Supremo Tribunal Federal anulou a graça presidencial, mas não há no universo ninguém que possa anular a graça de Deus em nossa vida. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Mas diante dessa verdade tão preciosa, o que nós precisamos entender, meus irmãos? Asaf foi feliz quando reconheceu os seus pecados, os pecados do seu povo. E então ele clama a Deus: Senhor, até quando vamos nos tornar a vergonha dos nossos vizinhos, o escárnio, a zombaria dos que nos odeiam? Até quando sofreremos por consequência dos nossos pecados, das nossas transgressões? E aí ele então faz um clamor, levanta um clamor: assiste-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, não porque merecemos, mas por amor do teu nome.
Então, para que nós sejamos, irmãos, alcançados por essa graça e recebermos o perdão de Deus, nós precisamos tomar algumas atitudes. A primeira delas é reconhecer que somos pecadores. É nos curvar diante da ação do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É reconhecer que de fato merecemos a punição. É reconhecer que de fato estamos afastados da presença de Deus por toda a eternidade. Aliás, hoje tem uma palavra bíblica que parece que está sendo quase proibida ser pregada nas igrejas, de ser falada nas igrejas. Sabe que palavra é essa? Inferno. Não, mas não é politicamente correto falar de inferno, não. Mas como é que nós vamos tirar da Bíblia a palavra inferno? Como é que nós vamos tirar da Bíblia o ensinamento de que aqueles que se afastam de Deus e permanecem no pecado por toda a vida vão para a perdição eterna? Então nós ficamos... Não, temos que reconhecer, somos pecadores. O evangelista, o apóstolo João, o apóstolo do amor, como vimos ontem, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 8, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se alguém, mas eu nunca... E eu tenho encontrado gente assim, meus irmãos. Eu me lembro de um colega de trabalho, quando eu trabalhava na CEPLAC, com o órgão do governo federal. Eu tinha um colega que dizia: eu não sou pecador, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou fiel à minha esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu sou um bom trabalhador, eu sou honesto. E ele apresentava então todo o seu currículo de boas ações. E eu dizia a ele: então você está dizendo, dentre outras coisas, que Deus foi injusto, não foi sábio, a enviar o seu Filho para morrer por nós, e o apresenta como o único caminho de salvação. Você está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa quando diz que ninguém verá o Senhor a não ser pelo caminho de Jesus Cristo. Você estará negando que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir ao Pai através das suas boas ações? E aí eu citei um texto bíblico, que as boas ações dos homens muitas vezes são verdadeiros trapos de imundícia diante do Senhor. Então, se eu quero ser alvo dessa graça, alcançado pela misericórdia, eu preciso reconhecer os meus pecados, eu preciso confessar os meus pecados. Novamente, João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos limpar de toda a iniquidade. Só Ele pode fazer isso, temos que reconhecer. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, diz: se confessarmos com os nossos lábios e crermos no nosso coração, seremos salvos. Merecimento? Não, é graça, é misericórdia. Aí eu volto, meus irmãos, ao caso de Daniel Silveira, o deputado. Ele teve o seu pedido de perdão anulado por outros homens, mas em nosso caso, Deus nunca anula o seu perdão. Quando eu era pastor na primeira igreja batista de Feira de Santana, na Bahia, tinha uma irmãzinha na igreja, uma pessoa já bastante idosa. Era uma pessoa que todo mundo gostava dela, pessoa doce. Mas aquela irmã tinha um semblante triste. Eu sempre olhava para ela com um semblante triste, generosa, amiga, justamente da juventude. Ela gostava da juventude, da igreja, mas o semblante era triste. E um certo dia, um domingo pela manhã, eu preguei sobre o perdão de Deus, mostrando justamente isso, que Deus, quando toma os nossos pecados, nos perdoa e lança os pecados nas profundezas do mar. Citei Miqueias 7,19, que diz: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Na segunda-feira, no dia seguinte, ela foi em casa: pastor, eu preciso conversar com o irmão. Então ela disse: pastor, o senhor pregou sobre o perdão, e o senhor disse que Deus perdoa todos os nossos pecados. Eu queria saber que pecados são esses que Deus perdoa.
Eu digo, irmão, o que foi que eu disse? O senhor disse todos. Mas perdoa todos? Eu digo, todos. Todos significam todos. Você vai no grego, no hebraico, todos. Em qualquer língua, todos. Ela disse, pastor, eu tenho um problema que eu não me sinto perdoada. E aí compartilhou comigo que na sua adolescência ela ficou grávida e em seguida fez um aborto. E porque fez o aborto, ela não se perdoava e não conseguia usufruir do perdão de Deus. Aí novamente eu li esse texto de Miqueias, falei novamente sobre o perdão de Deus. Disse lá em João, citei João, se confessarmos, irmã, uma vez que a irmã confessa os seus pecados, o que é que a palavra está dizendo? Que Deus perdoa. Então, se você confia em Deus e crê na verdade da palavra de Deus, o que precisa não somente é usufruir desse perdão. E naquele dia, com muito choro, aquela irmã se rendeu ao Senhor, aceitando o perdão que lhe fora dado. E a partir dali, meus irmãos, que diferença, pastor Paulo. Ela ficou tão diferente, o semblante dela ficou tão diferente, aliviada, alegre, feliz, em paz em seu coração, que chamou a atenção da igreja. As pessoas chegam para ela, o que aconteceu com você? Você está feliz, você está alegre? E ela então sempre dizia, eu achei a graça de Deus na minha vida e viveu assim até o fim dos seus dias. Meus irmãos, quando o profeta Miqueias usa esse versículo, que Deus atira nas profundezas do mar, ele está usando essa figura de linguagem. Deus lança o mar, Deus lança as profundezas, Deus perdoa todos os nossos pecados e não serão nunca mais trazidos à tona. Deus nunca lançará em nosso rosto. Se lembra? Não, de maneira alguma. Uma vez perdoado, perdoado por toda a eternidade. Citei ontem aquela irmã Correntegum, quando dizia, né? Deus lança na profundeza do abismo e coloca um outdoor na praia. É proibido pecar. Mas sabe, irmãos, eu tenho encontrado tanta gente que mesmo com o perdão de Deus, essas pessoas têm trazido de volta, têm resgatado esses pecados e não se sentindo perdoado. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. Deus é verdadeiro, não há falha, não há mentira, não há engano. O que a palavra de Deus diz é a verdade. Tudo pode passar, menos a palavra do Senhor. Então, quando ele diz que se você confessa, ele perdoa, significa que ele perdoa. Se ele diz que é pela fé que nós alcançamos a graça do Senhor, pela graça sois salvos mediante a fé, é verdade que a graça chegou a você, mesmo que você não mereça, mesmo que nós não merecemos, porque não merecemos mesmo, mas ele usa de graça e ele usa de misericórdia e nos assegura vida e vida eterna. Me permitam citar alguns versículos bíblicos desse momento para enfatizar essa verdade. Na carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 12, o Senhor diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Como é diferente o nosso Deus da gente, né? Tudo bem, está perdoado, mas olha, eu não esqueço que você fez. Isso não é perdão. Deus diz, não me lembrarei mais dos seus pecados. Em Hebreus, capítulo 10, verso 17, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. No Salmo 103, verso 12, como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Jeremias 31, 34, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isaías 43, 25, eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Há umas 2 semanas atrás eu estava realizando um estudo, preparando um estudo, usando o computador, e era um estudo longo, eu tinha várias e várias páginas, fiz várias pesquisas, de repente, imprudentemente, apertei uma tecla no computador e tudo que havia feito desapareceu em um estalar de dedo e piscar de olhos.
E como eu não sou especialista, eu não sei como resgatar, eu sei que eu perdi todo o material. E eu vou ter agora, voltando, a recomeçar tudo do zero. O que é que Deus faz com a gente, meus irmãos? Deus deleta, para usar a linguagem do computador. Deus deleta os nossos pecados, apaga os nossos pecados, lança para a profundeza do abismo e não nos traz de volta. O Supremo Federal, meus irmãos, anulou a graça presidencial. Ninguém poderá anular a graça de Deus. Assim como aquele beduíno fez com o jovem que assassinou seu filho, assim faz Deus a nós que assassinamos o seu filho. Nós assassinamos o seu filho. Quem foi que matou? Qual é o culpado da morte de Jesus? Os romanos? Os religiosos, os fariseus, os sacerdotes daquele tempo, o povo judeu? A gente sempre culpa o povo judeu, né? Mas ele foi morto por minha causa. Ele foi morto por sua causa. Ele foi morto, assumiu a nossa culpa, as nossas transgressões. Foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele traz para todos nós a paz, a reconciliação, o perdão e a salvação eterna. Louvado seja Deus. E agora, caminhando para o final dessa reflexão, meus irmãos. O perdão de Deus é gratuito? Não. O perdão de Deus custou um preço muito alto. Custou a vida do seu Filho, Jesus Cristo. É gratuito para nós, mas para que nós fôssemos perdoados, Jesus Cristo pagou um altíssimo preço. A própria vida enfrentou a maldição da cruz para que pudéssemos ser resgatados das trevas, sermos abençoados pelo Senhor e termos a vida eterna. Eu gosto muito, meus irmãos, um texto que fala muito no meu coração e eu tenho usado muito. É lá na primeira carta de João, capítulo 5. Os irmãos já viram que eu gosto muito de João, né? Gente boa, viu? 1 João, capítulo 5. Veja o que diz o texto. Capítulo 5, a partir do verso 6. Esse é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Três são testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. E o testemunho é este. Olha que coisa linda, meus irmãos. O testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Louvado seja Deus. Eu quero agora, meus irmãos, deixar uma indagação, para que você responda inicialmente o seu próprio coração. Você se sente verdadeiramente perdoado por Deus? Ou você está sempre trazendo à sua mente algum erro cometido no passado? Alguma transgressão? Mas eu quero dizer a você, transgressão, infelizmente, desde o jardim do Éden, todos nós, os homens, temos cometido. Adão cometeu, Eva cometeu. Os homens cometeram ao longo de toda a história, e nós continuamos cometendo pecado. Pela nossa natureza caída, carnal, nós erramos. Mas nós vamos entender que Deus, na sua graça, um favor que nós não merecemos, na sua misericórdia, uma punição que nós não recebemos, Ele nos oferece o perdão de todos os nossos pecados.
e passamos a usufruir da comunhão com o Senhor, e um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Há algum pecado que você ainda não confessou? Há algum perdão que você ainda não se sente, alguma coisa que você ainda não se sente perdoado? Cure a sua fronte nesse momento. E no silêncio do seu coração, se há alguma situação dessa, confesse a Deus. Como Asaf, por amor do teu nome, Senhor, perdoa-nos. Peça o perdão ao Senhor. Agradeça o perdão. Louve ao Senhor por esse perdão. Usufrua dessa graça. Ainda que você venha se lembrar, Deus disse que jamais se lembrará dos pecados que você cometeu. Ai, que coisa maravilhosa. Usufrua desse perdão. Oh Deus, como é bom saber que o Senhor é gracioso, que o Senhor é misericordioso. Ai de nós, Pai, se não fosse a tua graça, ai de nós, se não fossem as tuas misericórdias. Mas tanto é possível que haja aqui pessoas que ainda não conseguiram usufruir desse perdão, mas que elas entendam, Pai, que não é por merecimento, não é por ações, por boas obras, por sacrifício ou qualquer outra coisa que elas possam fazer, mas elas podem usufruir já agora o perdão pela tua graça e pela tua misericórdia. E que a partir de agora, Pai Santo, seja um novo viver, uma nova alegria, a paz no coração, e passem a te servir como expressão da gratidão de seus corações. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus.